todos, meu nome é David Rodrigues, sejam bem-vindos a mais um Journal Club Uphill Evidência. Estive à conversa com o Ricardo Mexia, que é o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, e estivemos a falar sobre os testes, sobre a saúde pública e a capacidade de resposta da saúde pública nesta pandemia, ainda sobre as vacinas e a importância que vão ter como instrumento para o último tópico, o desconfinamento nos próximos meses, que se quer essencialmente planeado e programado, e vamos ouvir a opinião do Ricardo Mexia sobre estes tópicos. Sem mais demora, saltemos para a conversa. Desde cedo se percebeu que os testes tinham aqui um papel central no combate à pandemia, não é? E fomos desenvolvendo testes diferentes, não é? Primeiro tínhamos só, de facto, a PCR, depois os testes de antigénio, os testes rápidos, acabaram por chegar, mas verdadeiramente acho que nunca chegámos a implementar aquilo que era a potencialidade de uns e de outros em pleno. E um dos indicadores que tínhamos vindo a constatar nos últimos tempos é que estávamos com uma positividade elevada, ou seja, há aqui um problema de efetivamente termos uma positividade que já chegou a estar em torno dos 20%, ou seja, 1 em cada 5 testes dava positivo, agora baixou um pouco, penso que estaremos em torno dos 15%, mas ainda assim é um valor elevado. Aquilo que internacionalmente se tem recomendado é estarmos ali em torno dos 5%. E, portanto, isso é um indicador de que devíamos estar a testar mais. Há aqui outro fator que, eventualmente, pode também estar a enviesar estes números, que é o facto de haver, eventualmente, testes a serem feitos e que não estão a ser registados, particularmente testes negativos. Ou seja, sabemos que há muita gente a fazer testes nas empresas, em diversos contextos, e provavelmente os testes negativos não estão a ser registados. E mesmo, infelizmente, temos relatos de alguns positivos que acabam por também não entrar no sistema. E, portanto, pode haver aí, de facto, algum enviesamento dos números, mas nós não conseguimos quantificar esse enviesamento. E, portanto, era fundamental, de facto, percebermos que devíamos testar um pouco mais. Nós começámos, logo naquela fase muito inicial, em março do ano passado, com uma política muito restritiva. Era preciso cumprir demasiados critérios para as pessoas acederem aos testes. E felizmente, após algum tempo, finalmente constatou-se que tinha que se aumentar, efetivamente, o número de testes que estavam a ser feitos. Também, obviamente, era preciso escalar a capacidade laboratorial e isso acabou por acontecer, seja no setor público, seja no setor privado, até cresceu bastante mais no setor privado até do que no setor público e portanto, isso na altura acabou por acontecer. Entretanto, agora tivemos, de facto, esta situação dramática em janeiro e provavelmente aqui a necessidade de testes, aliás, de resto, como de todo o sistema, não é? Os testes não acompanharam este crescimento, a vigilância epidemiológica também não teve essa capacidade e bem sabemos que a resposta do ponto de vista hospitalar também ficou muito, muito difícil, precisamente fruto desse aumento enorme da procura. E, portanto, naturalmente que, digamos, os diversos vetores da resposta ficaram muito condicionados por esta enorme pressão. Portanto, foi assim que chegámos até aqui. Bem, agora aqui chegados, também me parece um bocadinho surpreendente que de repente agora nova estratégia de testagem, atendendo até que em novembro, no dia 6 ou no dia 9, agora já não tenho de memória, exatamente, há uma norma de testagem da DGS que acabou por não ser implementada. Essa norma previa, por exemplo, que fossem feitos testes, neste caso testes de antigénio, com alguma regularidade em vários contextos, como é o caso das escolas, da prestação de cuidados de saúde, dos ERPs, portanto, dos lares. E isso, tanto quanto sei, quanto percebi, não foi, de facto, materializado, não aconteceu. E, portanto, agora haver esta nova abordagem, enfim, acho que é positivo, mas peca por tardio. E dizer também que não basta aumentar a capacidade de teste, porque depois temos também que aumentar o resto da nossa capacidade. Sim, vamos supor que de facto aumentamos os testes, porque isso é desejável. Há toda uma consequência desse aumentar de testes, ou seja, a saúde pública vai ter que ter capacidade de resposta para identificar os casos, identificar os contactos dos casos, portanto, fazer no fundo o seguimento do maior número de casos que é expectável que venha a surgir. A saúde pública tem neste momento dotação para conseguir realizar isso de uma forma adequada e em tempos desejáveis, porque muitas vezes a questão que se mete é mesmo esta do tempo, é que demoram alguns dias a identificar os contactos dos casos, o que faz com que às vezes a situação saia de controle. Essa é a questão central. Por um lado, ainda em relação aos testes, não basta dizer que se vão fazer mais, esses testes têm que estar disponíveis em tempo útil. Não me adianta dizer que vou testar mais, mas depois as pessoas esperam 3, 4, 5 dias para conseguirem fazer o teste. E, portanto, à partida, há este problema da necessidade de ter capacidade na rede para testar de forma mais elevada, não é? Portanto, esse é, digamos, o primeiro requisito. Depois, naturalmente, se estamos a testar mais, também vamos encontrar mais e, portanto, implica ter capacidade de reagir perante os testes positivos. E, portanto, por um lado, identificar essas pessoas, fazer o inquérito epidemiológico, que permite, por um lado, perceber onde é que a pessoa potencialmente se terá infectado. Infelizmente, temos tido pouco sucesso
nessa identificação, porque com disseminação comunitária não é fácil, às vezes, identificar essa ligação. E depois, naturalmente, identificar prospectivamente quem é que poderá ter estado exposto de forma a que possa ser colocado em isolamento profilático e reduzir, então, aquilo que são as cadeias de transmissão. E, portanto, essa é, digamos, a estratégia mais importante. De facto, este aumento do número de testes vai implicar, naturalmente, um maior número de diagnósticos e, portanto, é fundamental que nós, com essa informação, consigamos intervir no sentido de interromper as cadeias de transmissão. E isso é feito de várias maneiras. Naturalmente, o inquérito epidemiológico tem aqui um papel fundamental e, portanto, contactando o caso confirmado para tentar apurar onde é que ele potencialmente se terá infectado. Sabemos que, infelizmente, numa parte importante dos casos não o conseguimos fazer, porque a doença está disseminada na comunidade e é difícil identificar às vezes essas ligações. É evidente quando estamos a falar de um contexto ou de uma casa em que há um caso positivo ou de um contexto de um local de trabalho, etc. Isso acaba por ser mais fácil, mas muitas vezes não é de facto possível perceber onde é que a pessoa se infectou. Por outro lado, do ponto de vista prospectivo, nós queremos perceber, a partir do momento em que consideramos que a pessoa já tem capacidade de transmitir a doença, e isso acontece, como sabemos, ainda antes de manifestar sintomas, não é? No caso dos sintomáticos, 48 horas antes de manifestar sintomas, no caso das pessoas assintomáticas, 48 horas antes do teste positivo. E, portanto, identificar esses contactos, caracterizando-os como de alto ou de baixo risco, para serem colocados em isolamento profilático, porque durante 14 dias desde esse contacto existe o potencial de virem a desenvolver a doença. E, portanto, estes dois aspectos são centrais para nós interrompermos as cadeias de transmissão. Ora, o que é que nós sabemos? Sabemos que a saúde pública, já antes da pandemia, tinha, de facto, dificuldades do ponto de vista de recursos humanos e, durante esta pandemia, isso acabou por se verificar de forma muito clara, não é? E o que é que aconteceu no período mais recente, designadamente em janeiro, quando tivemos aquele enorme pico de casos, a nossa capacidade de desempenhar estas tarefas não correspondia à necessidade que existia. Portanto, nós tivemos aqueles dias com 10, 12, 15 mil casos diários e seguramente que a capacidade de realizar estas tarefas está aquém do que é esse volume de necessidade. E andamos a dizer que é necessário reforçar esta capacidade há muitos meses, não é de agora. E, portanto, antes de termos o problema, temos que recrutar os meios, treinar os meios, de alguma forma introduzi-los na rotina, para quando a necessidade aumenta, eles tenham já a capacidade de responder. Se nós estamos a recrutar os meios quando já temos, digamos, a casa a arder, dificilmente conseguimos responder em tempo útil a essa necessidade. E o que sabemos é que durante este período acumulámos dezenas de milhares de inquéritos pendentes, ou seja, inquéritos que não foram feitos no tempo em que deveriam ter sido feitos, portanto, no espaço de 24 horas, como até existe um despacho ministerial nesse sentido. O problema é que nós podemos fazer um despacho a dizer que os médicos de saúde pública vão a Marte, mas não quer dizer que eles vão, não é? Portanto, temos que lhes dar meios para eles irem, não é? E, portanto, neste caso, tem que haver também, para as unidades de saúde pública, um reforço de meios. Houve aqui umas abordagens que, usando a tecnologia, podem ajudar a resolver o problema, mas não substituem os inquéritos epidemiológicos. Portanto, não é de facto correto dizer que houve inquéritos epidemiológicos feitos quando o que aconteceu foi enviarem um e-mail às pessoas para preencher. A realização do inquérito epidemiológico é uma tarefa complexa, altamente diferenciada, porque implica avaliar cada caso e perceber que circunstâncias é que levam a que seja uma situação de risco e depois tipificá-la entre alto risco e baixo risco. E, portanto, mandar um e-mail para as pessoas responderem a um questionário não é exatamente a mesma coisa que fazer um inquérito epidemiológico. Eu não estou a dizer que isto não é útil, até porque nós sabemos que, infelizmente, não temos meios tão diferenciados como gostaríamos para recrutar. Agora, dizer que isso são inquéritos epidemiológicos feitos é que não. Ou seja, pode haver aqui um papel para essas ferramentas, no sentido de haver algum contacto, se calhar para uma população mais diferenciada, mais avisada, eles até conseguem preencher esse questionário com alguma qualidade, mas seguramente que não substituem, na maior parte das vezes, a realização do inquérito epidemiológico. E, portanto, houve aqui uma espécie de apagão mágico destas dezenas de milhares de inquéritos epidemiológicos pendentes que não foram, de facto, feitos enquanto tal. Podem ter havido estas novas abordagens, mas isso não quer dizer que tenham sido inquéritos epidemiológicos feitos. Será outra coisa e que, de alguma forma, pode ajudar, mas também temos que ser transparentes e claros com o que é que estamos de que é que estamos a falar quando dizemos que estes inquéritos foram feitos. Não é? Mas diz-me, em relação à situação atual, está a haver reforço destes meios da saúde pública face ao expectável aumento de casos que há de vir nas próximas semanas, se vamos de facto aumentar testes, e não estamos a falar só de semanas, estamos a falar se calhar agora de um novo normal ao longo dos próximos meses, de ter muitos testes a acontecerem, logo requer uma resposta da saúde pública. Isto está a acontecer, como é que vês os próximos meses? O problema é que verdadeiramente recrutamento de pessoas para estas funções aconteceu de forma muito escassa. Contrataram-se alguns enfermeiros, alguns assistentes técnicos,
mas, por um lado, quer dizer, vamos ser também claros, não há médicos de saúde pública no mercado para serem contratados, não é? Há alguns colegas aposentados que se disponibilizaram, recrutaram alguns deles para fazer juntas médicas, que eu percebo que seja uma necessidade social, mas do ponto de vista do combate à pandemia, é provavelmente uma aplicação pouco criteriosa de um recurso precioso, não é? E, portanto, se calhar haveria outros profissionais não envolvidos no combate à pandemia que poderiam trabalhar nesse sentido. Já agora dizer que nós, a Associação, há longo tempo defendemos, não é desde o tempo da pandemia, que as juntas médicas não são uma tarefa de saúde pública e, portanto, até deveriam estar fora do Ministério da Saúde. Aquilo que corresponde à emissão de atestados multiuso corresponde a uma necessidade social que permite aceder a benefícios fiscais e algumas regalias, e, portanto, não é algo que deva estar na saúde. Provavelmente a Segurança Social é que deveria gerir esse problema. Mas, enfim, isso é uma outra situação. Portanto, em relação ao recrutamento, o que aconteceu foi que houve, de facto, pouco recrutamento de pessoas dedicadas, houve alguma disponibilidade de pessoas de outros serviços para trabalhar algumas horas nestas tarefas, mas que rapidamente também foram, digamos, retirados, não é? Outro aspecto que também tem acontecido tem a ver, por exemplo, com os médicos internos que fazem rotações, designadamente os internos do ano comum, que fazem rotações na saúde pública e que também têm contribuído de uma forma muito importante. O que acontece é que, como bem sabemos, eles têm os seus estágios e, portanto, volta e meia, têm que ser, digamos, não é recrutados, porque eles integram os serviços, têm que ser treinados, têm que integrar a rotina e depois acabam por ganhar a tal experiência, mas quando já estão, digamos, em velocidade de cruzeiro, acaba por ser o momento deles acederem a outro estágio e, portanto, este processo também não é o ideal. E, portanto, o que fazia falta era, efetivamente, um recrutamento mais massificado de pessoas, no sentido de poderem responder a esta necessidade e que elas tivessem, por um lado, formação e, por outro, tivessem a oportunidade de o fazer de forma mais rotineira, não é? De forma mais regular e que, naturalmente, melhoraria a nossa capacidade de resposta. Mas esse reforço tem sido muito aquém daquilo que são as necessidades, daquilo que é a procura. Mas gostava de sentir a tua opinião em relação justamente a este instrumento, as vacinas, e o que aí vem nos próximos meses e o quão instrumental elas são. Para um médico de saúde pública, falar daquela que é a ferramenta mais útil, mais eficaz na redução da doença, é sempre um privilégio, não é? E, portanto, nós sabemos que as vacinas têm salvo milhões de vidas ao longo das décadas e, portanto, também esta vacina nos gera uma enorme expectativa. Mas temos de ter uma expectativa, diria, também moderada, não é? Ou seja, por um lado, nós sabemos que os ensaios o que demonstraram foi a redução na mortalidade e na doença severa e, portanto, ainda está por demonstrar o impacto na redução da disseminação da doença, não é? Portanto, esse é um dos fatores que nos deixa também preocupados. Alguns indicadores dos países com maiores taxas de cobertura até agora, como é o caso que já referiste, de Israel, são positivos. Mas o que temos assistido em Israel, apesar de tudo, é que houve uma diminuição nos vacinados, mas nos outros a situação não tem exatamente corrido tão bem como todos desejaríamos, não é? Ou seja, é verdade que tem-se reduzido o internamento e a mortalidade daqueles que já foram vacinados, o que é obviamente uma notícia positiva, porque nós temos estudos de eficácia, falta-nos agora a efetividade, que é aquilo que acontece de facto na comunidade, para nós percebermos se o impacto das vacinas nessa redução é tão importante como todos desejamos. Por outro lado, esta questão agora da redução da transmissão ainda está por demonstrar, não é? E o que nós sabemos é que, eventualmente, as pessoas, apesar de vacinadas, podem ter formas mais ligeiras da doença e que não é claro se isso impede que eles a possam transmitir. De resto, à semelhança do que acontece, por exemplo, com assintomáticos, não é? E portanto, nesse sentido, vamos ver até que ponto é que aquela nossa estimativa, enfim, que é quase de lápis atrás da orelha, não é? Dos 70%, para chegar à imunidade de grupo, vamos ver até que ponto é que é assim. Eu julgo que em determinados grupos populacionais em Israel, eles já atingiram essa proporção e não é claro que isso já tenha permitido um fenómeno de imunidade de grupo. E, portanto, vamos ver. Eu acredito que provavelmente vai ser preciso um pouco mais de cobertura vacinal para nós atingirmos essa realidade, que é obviamente algo que todos desejamos, que é a capacidade de proteger aqueles que, não podendo ser vacinados, também beneficiam da vacinação do resto da comunidade. Sabemos que são muito poucos os que não podem ser vacinados, esse é outro aspecto que é importante. Em relação às contraindicações da vacina, sabemos que são poucas, mas de qualquer forma não podemos descurar esse aspecto. E, portanto, temos essa expectativa, que é muito grande, das vacinas poderem dar-nos essa saída, essa solução para a pandemia, ou pelo menos que permitam reduzir a circulação da doença e o impacto, principalmente, quer nos internamentos, quer na mortalidade, de forma a que possamos reduzir aquilo que são as enormes restrições a que estamos sujeitos há praticamente um ano, não é? Portanto, esse é provavelmente mais o objetivo do que verdadeiramente eliminar ou erradicar a doença, que é muito improvável que venha a acontecer, e, portanto, vamos ter que conseguir reduzir a sua circulação
para um nível que seja gerível pelos nossos sistemas de saúde. Esse é, diria, o principal objetivo. Há toda uma discussão à volta do desconfinar que é relevante, porque senão vamos fazer exatamente os mesmos erros que fizemos no último ano. O que é que tens a dizer em relação ao desconfinamento? Não, eu concordo absolutamente. Eu acho que primeiro que antes de desconfinar temos que planear esse desconfinamento. E temos que ser claros na comunicação. É verdade que estamos todos saturados, já são muitos meses destas enormes restrições e agora esta situação mais recente, não é? Do estado de emergência desde meados de janeiro, naturalmente também com ainda maior incidência, mas eu penso que temos que ser cautelosos, ou seja, não podemos ter a percepção que acabou por ser aquilo que aconteceu um pouco no final de dezembro, não é? Ou seja, libertámos o Natal, chegaram as vacinas entre o Natal e o Ano Novo e, portanto, de repente as pessoas acharam que estava tudo resolvido, portanto, podemos voltar à nossa vida habitual, encontrar-nos com as pessoas de quem temos saudades e pagarmos esse preço amargamente em janeiro, não é? E portanto, eu espero que haja bom senso também neste agora desconfinamento, chamado desconfinamento, que na prática parece-me que sim, que vai ter que ser gradual. É evidente que ninguém ignora os impactos desse confinamento, porque é uma decisão muito difícil. Sabemos todos que isso tem implicações enormes do ponto de vista das desigualdades sociais, do agravamento da saúde mental, do prejuízo para a educação das crianças, enfim. Há aqui uma série de fatores. Naturalmente, a questão económica de múltiplas atividades que viram novamente interromper o seu funcionamento e, portanto, tudo isto tem, obviamente, um peso enorme também na tomada de decisão. Mas eu penso que é, para todos, melhor termos um processo gradual, mas robusto e seguro, do que entrarmos numa lógica de ioiô, não é? Quer dizer, que é reabre, aumento de incidência descontrolado, novo confinamento, e portanto isto para a economia penso que ainda é pior do que haver aqui uma abordagem mais gradual. Seguramente para a saúde também. O que nós sabemos é que à medida que formos vacinando, particularmente aqueles grupos mais vulneráveis, isso também nos irá permitir, digamos, acomodar um maior número de incidência, mas de casos que não carecem de cuidados hospitalares e que não colocam pressão sobre o sistema e, principalmente, que não ficam nem com sequelas, nem com mortalidade associada. E, portanto, eu acredito que, progressivamente, vamos conseguir ir aumentando aquilo que são a retoma das diversas atividades com maior segurança, ainda que haja uma circulação relevante do vírus. Reparem, não me choca que haja 10 mil casos diários, estou a dizer um número muito elevado, desde que esses 10 mil casos não me coloquem pressão nas unidades de internamento, portanto, e que naturalmente não tenham consequências. Sabemos que nesses 10 mil, ainda que, vamos supor, que tinham todos 20 anos, a probabilidade dessas pessoas terem complicações é bastante mais baixa do que se tiverem 80 anos, mas ainda existe. E, portanto, temos que ter isso em conta, não podemos ignorar que mesmo nesses grupos etários há situações graves, há situações com mortalidade associada. E, portanto, eu não estou a defender que haja aqui deixemos o vírus circular, mas o que eu estou a dizer é que, num cenário em que já conseguimos proteger os mais vulneráveis, termos um número elevado de casos e que esses casos sejam ligeiros, não é necessariamente um problema. E, portanto, vamos ter que ir ajustando de forma dinâmica esta situação. E, portanto, a minha expectativa é que, progressivamente, vamos retomando um conjunto de atividades. Penso que a questão das escolas, provavelmente começando por aqueles mais pequenos, porque, de facto, são aqueles que provavelmente mais prejudicados são do ponto de vista da sua aprendizagem, da sua interação social, e depois de ir avançando para as idades mais avançadas. Eventualmente, até, do ponto de vista do nosso funcionamento enquanto sociedade, o facto de termos os mais pequenos em casa naturalmente implica que estejam adultos com eles a tomar conta deles e, portanto, também nessas idades o facto de eles regressarem às escolas permitirá a retoma de mais atividades, designadamente no que diz respeito, por exemplo, aos profissionais de saúde, não é? E, portanto, nesse sentido, parece-me que há aí margem para irmos fazendo essa retoma de forma progressiva, adaptando àquilo que é a resposta, e sabemos que há sempre aqui uma dificuldade, porque o que decidimos hoje só tem implicações daí a 2 semanas, 10 dias, 2 semanas, e portanto, temos que ser cautelosos também nessa abordagem. Mas eu espero que sim, espero que em breve possamos começar a retomar a atividade. Acho que não o devemos fazer de forma precipitada, mas também não me parece que o devamos protelar, como alguém já diz, 2 meses. Eu tenho muitas dúvidas que isso seja também uma abordagem particularmente correta e proporcional. Não é? Eu não acredito que se faça agora um desconfinamento desenfreado, mas também não me parece que a solução seja prolongar esta situação durante muito tempo, com todas as implicações que isso naturalmente acarreta. Ricardo, fantástico, muito obrigado. Acho que a mensagem foi bem explícita e passou. É sempre um gosto falar contigo. Obrigado.